Amém? Aí, que maravilha. Como amanhã a gente vai fazer nossa primeira vigília, então alguns irmãos trocam o culto de hoje pelo de amanhã. Ainda o pessoal não tem o hábito, né, de ter 2, 3, 4 cultos na semana. Então, glória a Deus. Quem puder vir amanhã na vigília, o vídeo vai para o ar provavelmente amanhã cedo. Então vamos orar amanhã, está aqui buscando a Deus, que vai ser bênção para todos nós. Vamos à palavra de Deus? Acho que eu deixei marcado no meu celular, pastora. Pega o meu celular. Eu marquei tanta coisa aqui, não marquei mas tá aqui, tudo bem. Nem preciso disso aqui, vou precisar do celular. Tem um monte de pastor que gosta de pregar com celular, com tablet, né? Eu ainda não estou muito acostumado, não. Obrigado, Roger. Lucas 13, 22, 23 e 24. Pode pegar a versão nova, tá? Pode pegar a versão NVI, qualquer coisa assim. Depois, foi Jesus pelas cidades e pelos povoados e ensinava. Uma tradução nova fala assim: ia Jesus ensinando, e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Então o que a gente vai pegar aqui? Que ele prosseguia e ele pregava, ele prosseguia e ele ensinava. É importante que a gente, na vida cristã, a gente entenda qual é o nosso processo diante de Deus, no Evangelho. Por exemplo, domingo, nós falamos do crente real e o crente nominal. Infelizmente, essa é uma realidade que faz parte da vida, né, ou do meio evangélico. A questão é, nós só não podemos nos acomodar em ser um cristão nominal, ser só um frequentador de igreja. Ontem e antes de ontem, que nós tivemos 2 GCs, teve uma palavra que a gente falou sobre a questão se a tua vida tivesse um controle remoto. Na mão de quem que estaria esse controle remoto? Então, assim, o que eu pude perceber é que as pessoas, no modo geral, elas falam, está na mão de Deus. Mas aí eu paro para pensar, quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Deus fez o que em termos de controle? Ele disse assim: domine sobre a terra, domine sobre todo o mar e domine sobre os céus. Tudo que você tiver acesso, você tem o controle. Você tem o controle da sua vida. Se a gente falar que está na mão de Deus, a gente acaba sendo incoerente em alguns aspectos. Porque tem hora que a gente decide coisas sem falar com Deus. Tem hora que a gente fala coisas que não provém da palavra de Deus. Na hora da raiva, do nervoso, da ansiedade, da pressa, né? Em algum momento a gente acaba falando alguma coisa que não tem a ver com a palavra de Deus. E aí a gente para pensar que se o controle está na minha mão, cabe a quem então mudar a vida? É Deus que muda a minha vida ou eu que adequo a minha vida a Deus? Não, Deus muda as pessoas. Não muda. São as pessoas que permitem ser moldadas. Porque ele diz assim: eu estou à porta. Se você permitir e abrir, eu entrarei. Então Jesus, ele é bem claro em dizer que ele não vai tirar a cachaça da pessoa se essa pessoa não quiser. Porque Deus me obrigou a me libertar. Não, Deus não faz isso. Agora a pessoa fala: eu tomei uma decisão e eu parei de beber. Por que parou de beber? Porque o Espírito Santo vem falando no meu coração. Então foi uma decisão sua. Inclusive depois, acho que até domingo, quem sabe a gente já tem. Domingo, segunda, tem alguns testemunhos que a gente vai gravar. Sempre vai colocar os domingos para passar, para as pessoas ouvir.
os testemunhos que têm acontecido na Lagoinha de Mirassol. Gente que já se libertou da bebida, gente que se libertou de remédio, e outras coisas que têm acontecido, milagres financeiros, situações de um verdadeiro escape, e aí vai. Então a gente para pensar, fala, poxa, eu bebo, né? Eu sou viciado em bebida, mas Deus vai pegar o copo e colocar na sua mão? Ou o diabo vai pegar o copo e colocar na sua mão? Nem ele tem esse poder para fazer isso. Nem o diabo tem o poder de botar um cigarro de maconha na sua mão e acender. Ele não tem. Mas é você quem decide, eu vou ou eu não vou fazer. Tudo é lícito, nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa? Posso. Mas a palavra de Deus diz que, se eu fizer, eu vou ter que colher aquilo que eu plantar. Jesus diz, tudo que se planta, se colhe. Ah, mas ele vai perdoar? Perdoa quando você se arrepende. Mas o fruto do que você plantou, é você que vai colher. Então o que a gente precisa entender? Que eu quero estar debaixo da vontade de Deus. Eu quero andar na vontade de Deus. Então a cada dia, a cada culto que eu venho à igreja, eu vou tentando me moldar. Eu vou me convertendo. A palavra convertendo significa que eu vou moldando a minha vida ao Evangelho. Quem bebia não bebe mais, quem trapaceava não trapaceia mais, quem prostituía não prostitui mais. Esse é o fruto do Evangelho. Então a gente para pensar aqui que Jesus ele não parava, não tinha questão de, estou cansado, vou dar um tempo. Então imagina se Deus chegasse hoje e dissesse assim, olha, fulano, vou dar um tempo na sua vida, tá? Vou sair da sua vida e não vou nem olhar mais para você. Eu garanto que a tua vida viraria de perna para o ar na mesma hora. Mas a gente fala, estou cansado, não aguento mais, eu estou exaustiva, eu estou sofrendo uma pressão psicológica. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vim pensando hoje, até foi um pastor que falou sobre isso. O pastor disse que aquela luta, correria na cidade dele, e batalha espiritual, e calúnia, e encheção de saco, e mentira, e gente com problema, e aquela coisa toda. Saiu para viajar, ele e a esposa, maravilhoso. Dormiu, disse que dormiu, a cama era bem pior que a dele, mas disse que dormiu 10 horas por dia, só tranquilidade. Quando ele voltou para a cidade dele, assim que ele pôs o pé na cidade dele, o inferno começou de novo. Aí ele falou uma coisa importante. Por que que na nossa cidade a gente sofre guerra e batalha espiritual? Guerra todos os dias. É problema com família, é problema com filho, é problema na escola, é problema na igreja, é problema no trabalho, é problema na saúde, problema aí, problema ali. Por quê? A gente precisa entender que quando Deus nos planta em alguma cidade, Deus tem algo para nós naquela cidade. Quando eu estou nessa cidade, eu dou trabalho para o diabo, porque eu oro, eu jejuo, eu santifico, eu oro pela cidade. Então o diabo sabe que eu sou um grande problema no caminho dele, dentro de Mirassol. Por isso que eu passo lutas, perseguições. Quando eu saio desse território do município de Mirassol, eu deixo de ser um problema para o diabo. Vamos supor que eu vou para Santa Catarina, ou sei lá, para qualquer outra cidade. Lá eu vou descansar. Lá o diabo tem como prioridade atacar aqueles que oram pela cidade, aqueles que lutam pela cidade, aqueles que querem ver a cidade convertida. Então lá não é o meu território de guerra espiritual. Mas quando eu volto para o meu território, começa a batalha e a pancada e o pau tora constantemente. Por quê? O diabo sabe que dentro do território que Deus nos colocou, existe um propósito.
E eu estava pensando, eu tenho um amigo, não, tem bastante, né, que faz isso, mas eu tenho um amigo em particular, que ele tem a empresa dele aqui em Mirassol, ele vive, né, desse dinheiro, vive do lucro que tem os funcionários, mas ele sai de Mirassol e vai para São José do Rio Preto congregar numa igreja. Ele falou para mim assim, essa semana, ele disse assim: pastor Antônio, eu não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto um culto da igreja, por que eu estou passando isso, aquilo e aquilo outro? Eu falei para ele: você quer ouvir a verdade? Ele falou: quero. Eu falei: então eu vou te falar o que pastor nenhum tem coragem de falar para você. Você pode até ficar bravo comigo, mas o seu território que Deus te colocou chama-se Mirassol. Quando você ganha o teu dinheiro, o teu sustento, você está ali em Mirassol, vivendo baseado, cercado por Mirassol, tua vida, tua família, tua prosperidade, teus filhos estão em Mirassol, mas você vai para Rio Preto, lá você ora por Rio Preto, lá você dizima em Rio Preto, e o dízimo vai para ganhar Rio Preto. O dízimo que entra naquela igreja vai entrar para ganhar a cidade de Rio Preto. Eu falei: quantos familiares tem seu que não é convertido? Ele falou: tem bastante. Eu falei: eles moram onde? Mirassol. Eu falei: você deveria, ele não é da Lagoinha, viu? Eu falei: você deveria de congregar no território que Deus lhe colocou. Ele falou: nossa, ele falou: é pesado isso, hein? Eu falei: porque igreja não é assim, eu vou onde eu gosto, eu vou onde eu acho, onde eu me sinto melhor. Não. Qual é o território que Deus me colocou? Deus colocou Isaac num território dos piores que tinha, Gerar. Hoje a gente vai saber que é no Oriente Médio, na mais conhecida Palestina. O que é Palestina? O país do pé de fora. É tão pequeno que se deitar o pé fica para o lado de fora. Naquela época, a Palestina era um lugar miserável. Lá hoje tem petróleo, mas naquela época era miserável. Não chovia, ninguém colhia, ninguém prosperava. Isaac chegou naquela cidade e Deus diz: Isaac, você vai habitar neste território. Neste território você vai plantar, neste território você vai cuidar, e neste território você vai colher. Eu lhe farei rico neste território. E a Bíblia diz, abre para mim aí, ô Nicolas, eu vou voltar aí nessa leitura, mas o Espírito Santo é que está me dando um raciocínio mais amplo. Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Olha que interessante, as pessoas não pensam nisso, sobre guerras espirituais. Você tem sua família aqui, mas você congrega em outro município. Você come do fruto desta terra, mas você alimenta a outra terra. Não tem a ver com igreja isso, não tem a ver com ministério. Tudo é por reino de Deus. Não estou falando de igreja ou ministério, eu estou falando de propósito, de território. Então ali fala, 12, Isaac semeou naquela mesma terra. Deus plantou você em qual espaço, em qual território? Enquanto eu estou no território da Bahia, eu sou baiano. Se eu estou no território de Mirassol, eu sou mirassolense. Eu não nasci em Mirassol, mas eu me considero mirassolense. Mas você não é, mas eu estou plantado em Mirassol. Enquanto eu estiver plantado em Mirassol, eu sou mirassolense. Não tem, eu nasci em São Carlos. Ah, você não é são carlense? Pelo registro sim, mas espiritualmente não. Não sou são carlense, sou mirassolense. A Bíblia diz assim, aonde está o teu tesouro, está o teu, ou aonde está o teu coração, está o teu.
A palavra correta é: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Eu quero ganhar 10% dessa cidade. Eu quero não, né? A Lagoinha tem isso como meta. Mas como é que nós vamos ganhar 10% da cidade, se as pessoas que estão aqui, com famílias aqui, para serem libertas aqui, estão preocupados com outros lugares que não tem nada a ver com território espiritual? Você pode ver que toda cidade tem uma plaquinha escrito limite de município. No mundo espiritual não é diferente. Tem demônios que agem aqui em Mirassol que não agem em Rio Preto. Você vai ver que tem cidades do mesmo porte que Mirassol, que é uma prostituição lascada. Tem cidades que é do porte de Mirassol, que eu vou falar para você, é uma maravilha de cidade. Tem cidades que é do porte de Mirassol, é mais fácil, é mais crime do que Campinas. Por quê? Cada município é um território. Cada território agem demônios diferentes, territoriais. A pastora Ezenete fala sobre isso. E olha que eu nem ouvi essa mensagem dela, mas eu escutei uma vez essa palavra, aí pensando sobre isso, sobre a conversa desse meu amigo, ele falou, mas eu estou fazendo, eu falei, Deus plantou você em Rio Preto? Não. Você está buscando a tua vida espiritual em outro território, sendo que a tua vida física está plantada em Mirassol. Eu falei, sabe o que se depender de você, quais são as pessoas que vai ganhar da sua família? Ninguém. Você vai para Rio Preto, você congrega lá, beleza. Vai ter muitas famílias que vão se converter, que vai alcançar Jesus, mas talvez aqui em Mirassol você fracasse. Não por causa da tua profissão, não por causa da concorrência, porque espiritualmente você não entende isso. E ele falou, preciso parar para reavaliar isso. Eu falei, vida espiritual não tem a ver com gostar de igreja, com achar bonito aquela igreja. Eu não frequento a igreja porque eu acho legal frequentar aquela igreja, porque tem jovens naquela igreja, porque tem pessoas que eu me identifico naquela igreja. Não, eu frequento a igreja para me alimentar de Jesus. É para isso que eu frequento a igreja. Isaac semeou naquela mesma terra, no mesmo ano colheu 100 vezes um. Por cada um que ele plantava, ele colhia 100 vezes. Pode passar o seguinte. Não, passa o seguinte aí. Passou aqui, né? O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou, diga, riquíssimo. Porque ele plantou onde? No território que Deus plantou ele. Às vezes a gente está vivendo de Mirassol e plantando em... Eu não estou falando nem só de dízimo e de oferta. Eu estou falando até no sentido espiritual. Você não entende que quando você sai do seu território, eu saio, mas que gostoso, não dá nem vontade de voltar, claro, criatura. Porque é aqui que o diabo não quer que você cresça. É aqui que ele não quer que você prospere. E se você, amanhã Deus plante você em outro território, é a mesma coisa. São chamados demônios territoriais. Aqui, se for continuar lendo, o homem enriqueceu, sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. O que mais que fala? Acho que possuía tantos rebanhos, tantos animais, empregados, que até os filisteus tiveram inveja. Deus quer te abençoar tanto, que as pessoas passem a ter inveja de você. Mas se você não entender o território espiritual, o mundo espiritual, você só vai ser um protótipo de crente. Você só vai ser uma pessoa que frequenta a igreja, que dá paz ao Senhor, e a tua vida vai estar cheia de fracassos. Vamos voltar lá para a mensagem lá, que Jesus ia caminhando e evangelizando e pregando. Diga, eu tenho que continuar, não parar e pregar. Jesus está dizendo, perseverança, constância e palavra de Deus, todo dia, glória a Deus. Eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, oh glória. Igreja hoje, eu não estou com vontade de ir para a igreja. É por isso que a gente vê os fracassos na vida.
Ah, mas vão me chamar de bitolado. Você prefere ser chamado de bitolado ou de fracassado? Deus quer te fazer você uma pessoa bem-sucedida no território que Ele te plantou. Por exemplo, você veio lá das Caxunchinas, foi plantado aqui em Mirassol. Por que Deus plantou você em Mirassol? Porque Ele tem um propósito aqui em Mirassol. Ah, mas por que não é onde eu quero? Seja feita a tua vontade. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o porquê, quando, quem e onde. Então, Deus, eis-me aqui. Agora, eu quero fazer do meu jeito. Faça. A dor de cabeça vai ser consequência. Voltando lá, depois Jesus foi pelas cidades, pelos povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Quem mais que fala aí? Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Senhor Jesus, vai ser pouca gente que vai ser salva? E eu faço essa pergunta para você. Você acha que é muita gente que vai se salvar? Você acha que é muita gente que vai desfrutar das bênçãos de Deus? Você acha que é muita gente que vai ter acesso à terra prometida, à vida abundante que Jesus nos prometeu? Não. Moisés andou 40 anos buscando entrar na terra prometida. Ele cometeu um pecado. E Deus falou para ele: Ô Moisés, está vendo lá? Olha lá a terra. Ei, maravilha, mana leite e mel. Ah, Senhor, que maravilha. Você não vai entrar. Por quê? Lembra lá atrás? Você lembra do seu pecado lá atrás? Você não vai entrar na terra. Está cheio de gente que faz certinho uma coisa, mas errada a outra coisa. Você não vai tomar posse daquilo que a palavra fala. Você acha que Deus não quer ver você com um carro bom, um carro quitado, uma casa quitada? Você acha que Deus não quer ver você ganhando o suficiente para você fazer 1 ou 2 viagens no ano, para você comprar a roupa que você quer? Isso não é riqueza, não. Isso é o básico. Você acha que Deus não quer ver você andando de cabeça erguida, você botando a mão no bolso? Já nem hoje não tem mais, né? Hoje o pessoal não anda com dinheiro. Você vai comer, nem se preocupa. Quem é? Vamos fazer sacolinha, que agora é churrasco sentido americano. Fala para mim, se você é rico, se você tem dinheiro, você vai pedir para as pessoas levar sacolinha de carne na sua casa? Deixa para lá, você não vai. Você vai pedir para as pessoas levar 1 quilo de linguiça, uma Coca-Cola? Eu não estou dizendo que é feio fazer isso. A gente faz isso. Mas esse é o plano de Deus? Essa é a vida que Jesus falou que quer para mim? Ele diz: eu vim, eu me manifestei, eu morri no Calvário, eu levei os pecados, levei a maldição, para você ter uma vida abundante. O que é uma vida abundante? O que você entende como vida abundante? Vida abundante, poder ir e vir sem depender dos outros, poder comprar aquilo que te dá vontade, chegar na igreja, a igreja você dizima, você oferta, aí o pastor fala: irmãos, nós precisamos comprar uma guitarra, irmãos, custa 3.000 reais. Você fala: pastor, eu dou a guitarra. Você vai pagar em quantas 2 vezes? Não, pastor, vou fazer no Pix, vou pagar a guitarra, vou dar a guitarra para a obra de Deus. Você tem dinheiro a esse ponto, você não faria isso? Faria. Jesus sabe que eu faria. O problema não é o que você faria, é o que você não tem feito. O que você não tem feito? Vivido a vontade de Deus, andando e pregando, perseverando, orando, consagrando, sendo firme, sem olhar para a direita e para a esquerda, sendo constante. E aí chega o cara para ele e fala: Senhor, quem vai se salvar? São poucos? Vamos ver a resposta que ele dá. Ele diz o quê? Pastor, aquela televisão está com um delay bem grande, viu? Eu não consigo ler lá. Vou ler aqui. Esforcem para entrar, façam força, sejam violentos para entrar pela porta larga. É isso? Para entrar pela porta estreita. Eu
não sei se eu consigo fazer isso. Vem cá, Roger. Vem cá. Você sabe que você está lá passando na internet, né? Pega um galão de água lá, pode pegar o galão cheio e o vazio. Dá para trazer os dois. Você é forte. Você participava do sumô. Ele é lutador de sumô. Quando ele estava no Japão, né? Aqui ele não luta mais sumô. Sei, é perigoso, ele fala, estou fraco. É 20 quilos. Ó, vai precisar trazer no carrinho. Os meninos fortes, gente. Olha só, sobe aqui, sobe aqui. Você vai... Não, mas é para subir com a sua carga, filho. Isso é sua carga. Pode subir, sobe. Depois você pega. Não tem nada de facilitar aqui, não. Dá uma cadeira aí, ô, Jonathan. Pega o violão lá. Desconecta ele lá. Eu não sei se vai dar certo. Pega mais 2 cadeiras. Você não sabe tocar. Vem que... Isso, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer do jeito que eu quero. Isso, é aqui. Não, tá bom, obrigado, John. Já deu certo. Já deu certo. Vocês estão pensando, o que é isso, né? Tá vendo essa passagem aqui de baixo aqui? Vocês estão vendo? Isso aqui é a porta. Diga porta estreita. Diga muito estreita. Bom, Jesus falou, quem vai se salvar? Perguntaram, Jesus falou, é fácil. Ué, já falo quem vai se salvar. Quem fizer força para passar pela porta ou pelo buraco estreito. Tá? Imagina que esse aqui é um pecado que ele carrega nas costas. Põe nas costas. Pode pôr, pode pendurar. Isso. Isso aqui é o pecado da mentira. Tá? Que ele não desgruda. Esse é o pecado do vício. Nem vou falar qual. Esse é o pecado da gula. Mais pesado, hein? É. Isso. O Roger veio para a igreja, aceitou Jesus. Ah, que maravilha! Eu quero passar pela porta. Você vai passar por essa porta, tá? Então, faça força. Entenda que Jesus falou, você tem que se esforçar para passar pela porta apertada. Quem é que vai se salvar? Quem conseguir passar. Jesus diz, quem entrar pela porta, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Mas que porta? A porta que você vai ter que abrir mão no punhado de coisas. Vai lá, Roger, pode ir com teus pecados. Não, vai lá, você quer passar. Você não quer parar de mentir, você não quer parar de comer igual um doido varrido. Você tem que agachar e se virar. Você consegue? Então vamos lá. O que você abre mão primeiro? Ah, não. Tudo bem, vai que esse aqui está pesado. Ele abriu mão da gula. Agora tenta passar lá agora. Qual é o pecado? Mentira, o que mais mesmo? Vício. Aí ele... Dá para passar? Você não está tentando? Não, mas tenta. A gente quer ver você se esforçar. Não dá, né? Aí ele fala, puxa vida, está difícil. Eu vou ter que abrir mão de mal alguma coisa, mas eu gosto tanto, né? Então ele pega, ele abre mão desse pecado aqui. Não, aquele lá. Qual que é aquele lá? Vício. Vou parar de fumar maconha. Caramba, falei. Parar de fumar maconha, de vender crack. Vou parar de beber cachaça. Aleluia. Agora eu sou um novo homem. Agora eu sou de Jesus. Só que ainda ele carrega a mentira. Passa aí, na porta. Vou segurar essa porta, porque essa porta aqui é... Isso, não passa. Aí ele fala assim, pastor, está difícil. Aí quem é que vai se salvar? Quem tiver coragem de dizer, Senhor, na porta não tem espaço para os meus pecados. Não cabe os meus pecados. Não cabe mentira, não cabe luxúria, não cabe.
Não tem jeito. Daqui. Parou de mentir, olha aí que homem novo. Espera aí, não vai passar ainda não, tá? Eu tenho que segurar essa porta, que essa porta é violenta. Isso. Vai lá. Você se arrasta, porque tem que se arrastar. Se vira, passa aí. Se você não conseguir, você vai para o inferno. Isso. Ai, coitado. Dá para passar? Difícil? Vocês entenderam? Não, levanta daí seu pé, dá uma. Obrigado, Roger. Vocês entenderam o que Jesus está falando aqui? Gente, eu mostrei para vocês na forma mais prática de vocês. Obrigado, Roger. Deixa aí, depois nós tira. Tira, por gentileza. Vocês entenderam? Eu quero entrar no reino do céu, mas não quer deixar o pecado de lado, não quer parar de pecar, não quer abrir mão das coisas erradas. Não, porque eu não concordo. Ué, então continua, tora a lenha. Quem é que vai entrar no reino do céu? Muita gente, menos você. Mas o que é entrar no céu? Eu não estou falando de você morrer depois, a questão da vida eterna, não. Quem é que vai entrar na terra prometida, na vida abundante que Jesus prometeu? Quem se esforçar desse tanto. Quem falar, Senhor, não sou eu mais. O Roger morreu, agora é Cristo no Roger. Então eu vou abrir mão disso, eu vou deixar de lado as minhas opiniões, eu vou parar com essa maneira boba de seguir o Evangelho, e você, cristão de verdade, você real. Ou é ou não é. É difícil? É. É fácil? Não. É impossível? Não é impossível. A Bíblia diz que quando for impossível para nós, torna-se possível para... Eu não consigo parar de usar maconha. Cria vergonha na cara que você vai ver que Deus te ajuda. É só tomar uma posição. Pessoa fuma. Não consigo parar de fumar. O médico fala assim, seu Zé, se o senhor não parar de fumar, hoje e amanhã o senhor morre. Para. Consegui parar de fumar. Por quê? Porque a vida dele estava em risco. Então a gente tem esse problema. A gente quer que Jesus esteja na nossa vida do nosso jeito. E ele está dizendo, quer entrar? Quer tomar posse? Quer viver bem? Se esforça. Vai ser difícil, vai ser apertado, mas se esforça. Quem atravessar por essa porta, vai ter vida eterna, vai entrar na Canaã, vai tomar posse da vida abundante. Tem um trecho da leitura, deixa eu pegar aqui, eu vou ver no papel, não marquei. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista, ou seja, desde o primeiro pregador, que é João Batista, antes de Jesus, desde 2000 anos atrás, 2025 anos atrás, lá de trás, desde João Batista até 2025, no dia, que dia que é hoje? 6 de novembro de 2025. Desde João Batista, 6 de novembro de 2025, às 9h10 da noite, o reino dos céus foi submetido à violência. E pessoas violentas invadem, tomam posse. A tradução original é: as pessoas conquistam o reino de Deus se esforçando. Quem é que vai se salvar? Só quem se esforçar. Quem é que vai viver a promessa? Só quem se esforçar. É fácil passar pela porta? Não é, irmão. Não é fácil você sair da pornografia, não é fácil você sair da prostituição, não é fácil você sair de uma vida pecaminosa, não é fácil você sair de uma cultura errada, pagã, não é fácil. Mas eu vou dizer, não é impossível. Não é impossível. Basta você querer. Minha mãe dizia quando a gente era criança, querer é poder. Quem quer pode. A Bíblia diz que quem tem fé, chega aonde quer. Quem tem fé, chega aonde quer. Então eu posso, mas é difícil. Então perguntaram, é bastante ou é muito? Jesus falou, é pouco. Porque quem vai se rastejar, quem vai se esforçar, se esfolar, é só os crentes verdadeiros. Os crentes de laboratório não dão conta.
Ah, eu não dou conta de vir na vigília, 10 horas da noite, pelo amor de Deus. Vai acabar que hora? Meia-noite, nossa, eu tenho até uma série para assistir amanhã. De sexta-feira, Netflix entra filmes novos. Estou acostumado, sábado, eu gosto de dormir até mais tarde. Pois é, antes de Jesus, se fosse carnaval, se fosse uma churrascada, uma viagem para a praia, você ia falar que está cansado? Você ia falar que não ia? Eu nunca fui, né? Porque eu dei jeito de molecão na igreja. Mas tem muita gente que já pulou o carnaval. A pastora acho que já virou carnaval. Criança com 30 anos de idade. Matinê. Mas você se converteu, você tinha mais de 20. Já não gostava de carnaval. Tem alguém que pulava carnaval aqui? Vixe, a Jaque, gente, a Jaque. Que horas são? 3 da manhã. Deixa o dia nascer, eu quero ver o sol nascer. O sapato estava na mão porque estava doendo o pé. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Nossa, que festança. Varei a noite. Uhul! Tomou umas 80 pinga e tal, veio para a igreja e se converteu. Não estou falando que ela faz isso, tá? Veio para a igreja e se converteu. Cara que vai acabar esse culto, estou numa canseira. Daqui meia hora, não aguento, não dou conta, estou cansada. Vai ter vigília. Vigília, pelo amor de Deus, não sou morcego. É muito, não, eu venho domingo, se Deus quiser e não chover, eu venho domingo. Se Deus quiser e não chover, eu estou aqui domingo. Também não pode ventar, porque se ventar eu tenho que ficar em casa para não entrar vento lá dentro de casa. Mais de 50% é exatamente isso. Uma vez eu ganhei um macumbeiro para Jesus, ele tinha 70 anos. Seu Júlio, lembra até hoje, senhor de cor, mas assim, não era moreninho não, se saísse no escuro, você não encontrava o seu Júlio nem a pau. Eu brincava com ele, falava, seu Júlio, dá uma risada aí, seu Júlio. Aí eu via ele pelos dentes. Quando ele se converteu, eu batizei ele disse assim para mim, pastor, ele falava meio desse dia, pastor, para o inferno, para o diabo eu fazia e virava e acontecia. Para Deus, eu tenho que ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Ele morreu com 86 anos de idade. Mas vou falar, 16 anos no evangelho, eu estou para conhecer outro diácono, ele foi diácono, eu estou para conhecer outro diácono tão bom quanto o seu Júlio, ex-macumbeiro. Ele falou assim, eu servia as entidades, eu obedecia as entidades, agora que eu conheço Jesus, sei que Jesus é o único Deus tal, é agora que eu tenho que fazer muito melhor. Será que nós temos essa cabeça? Agora que eu sou de Jesus, tenho entendimento, eu quero fazer muito melhor. Você consegue passar 20 minutos do seu dia de joelho orando? Estou falando muito não, estou falando 20 minutos. Ai, não gosto de orar de joelho porque eu tenho joanete. Não, joanete não é no joelho, é em outro lugar, é no dedo, acho que é. No dedo, né? Joanete. Então é joelete. Eu tenho joelete. Falei joelete, o Roger ia falar chiclete. Que jeito que é, Roger? Você não pode brincar com esse cara aqui, pelo amor de Deus, Jesus. Então, a gente, é porque eu tenho problema na coluna, mas quando você era cavalo do diabo, não tinha problema, né? É porque eu estou numa dor de cabeça. Você não tinha dor de cabeça quando você não tinha Jesus no coração? Tinha. Mas agora fica tudo fácil. Jesus é amor, Ele é perdão, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai, não é padrasto. E aí entra nessa vibe mentirosa, nessa vibe sem vergonha, que muito crente que diz que é crente vive. Então ele diz assim, desde João Batista até agora se faz força para entrar no reino dos céus, e pela violência ou pela força se conquista. Hoje eu quero falar para você, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida.
Mas eu vou falar para você, crente bunda mole não entra no reino do céu. Mas que expressão chula para você entender. Crente mole não entra no reino do céu. Crente gelatina não tem lugar com Deus. O que é o crente gelatina? Você pega ele desse jeito, se esquentar derrete. Mas é que, irmão, seja um crente de verdade. Vem luta, fica firme. Vem vento, fica firme. Vem dificuldade, fica firme. Tá tudo bem, fica firme. Tá tendo dinheiro, fica firme. Tá sem dinheiro, fica firme. Tá chovendo, fica firme. Estou passando um momento tão difícil. Eu estou sentindo assim um vazio, uma angústia, tipo uma depressão. Por isso que eu não estou indo na igreja. Vai entrar no reino do céu? Jamais. Porque você não consegue atravessar a porta. Já preguei com depressão, sem depressão, com dor de garganta, com febre, com diarreia. Ela sabe disso. A pessoa fala, não vou no culto hoje que eu estou com diarreia. Estou com uma diarreia viral. Você desse uma risada dessa com diarreia, você já estava lascada. Não pode nem respirar. Eu já vim para a igreja com diarreia, que se eu desse um espirro, só Jesus. Não, eu venho. Ela sabe o que eu tomo quando estou com diarreia. Mas eu vou explicar o que é uma receita caipira. 2 colheres de maisena, 1 limão e 1 copo de água. Corta na hora, estanca tudo. É igual um tampão. Tomo, venho fazer o culto. Agora veja, irmão, por que você não está... eu passou um final de semana com diarreia, pastor. Você não veio no culto? Eu estava com diarreia. Mas tem banheiro, caramba. Tem banheiro na igreja? Mas é que não dá tempo lá do fundo. Senta aqui, fica ali em pé ali, durante o culto. Eu não fui na igreja por garganta. O que tem a garganta? Não está no lugar? Está inflamada. Isso não é crente não, gente. Vou falar igual o pastor André Valadão. Você não é crente não, irmão. Pessoa que falar para mim que faltou de um culto por causa de coisas desse tipo, eu vou falar, você não é crente não. Mas por quê? Porque, irmão, eu vou falar para você diante de Deus, ela é testemunha. Eu nunca faltei de um culto, nunca deixei de pregar por causa de um problema, a não ser quando eu infartei, uma vez que eu sofri um acidente lá atrás, 2005, mas foram poucos dias. O médico falou, não apareça na igreja durante 30 dias, costela quebrada, perfurou o fígado. O médico falou, você não pode fazer movimento, nem ficar falando. Eu lembro até hoje, o microfone deu problema, 450 pessoas no culto, uma igreja comprida, preguei sem microfone, com a costela machucando o outro órgão, e tora a lenha. Se é outro, bem, pega um copo d'água para mim, igual inválido. Tem gente que fica com gripe, marido, principalmente homem, né? Homem está com gripe, Jéssica, faz um chá para mim, Jéssica, estou morrendo. O que você tem? Gripe. Não, homem é desse jeito. É desse jeito. Homem é desse jeito. Não, gente, agora eu não sei como é que o Demilson faz. Demilson é viúvo, tem ele o Nicolas. Ele deve deitar lá e ficar, Nick. Ou é o Nicolas que faz isso, eu não sei. Mas, gente, eu fico pensando, e se Jesus, por exemplo, aquele dia que você está ruim, aquele dia que você não está legal, Jesus vai voltar aquele dia, será que você ficaria na sua casa se você soubesse? Meu irmão, podia estar caindo canivete, você ia vir para a igreja, mas como você acha que Jesus não vai voltar naquele dia? Jesus, eu vou deitar aqui no sofá, botar o cobertor, ligar o ar-condicionado, botar a Netflix. Que febre, me dá uma baralgina aí para mim, por favor. Eu estou precisando, faz um chá e tal. Aí vem alguém na igreja da sua casa,
Ai, o que pregou lá? O que o pastor falou lá? O pastor falou que você não é crente, não. É isso que tem que fazer. Então, o que eu estou falando? Eu estou impulsionando você a fazer isso? Não. Eu estou mostrando para você que você ou é verdadeiro, ou você cria de laboratório. Você só é um protótipo. Você não vai entrar no reino. Não vai tomar posse daquela vida abundante. Ah, mas eu estou ganhando 10 mil reais. No final do mês está duro, não sobra um centavo. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo, você pode no final do mês que tem dinheiro na casa dele. Ele tem carne, tem dinheiro para comprar carne. Como é que ele faz? Multiplicação. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 homens comeu, fora a mulher, criança, e sobrou um monte de cesto. A questão não é o quanto, é como. Faça prova de mim. Então eu sempre falo, Deus, se o Senhor é verdadeiro, o Senhor se manifesta na minha vida. Se o Senhor se manifestar, eu não tenho como te negar. Salomão falou para Deus, Deus, não me deixa faltar, porque senão eu vou te negar. Mas também não precisa dar mais do que eu preciso, porque senão eu vou entrar na soberba. Só me dá o que eu preciso. Sabe o que ele precisava para a hora do almoço? Acho que quem está me seguindo há um tempo aí, quem está caminhando comigo há um tempo, vai lembrar, mas só na hora do almoço, 22.000 bois era matado para o almoço. Mas Salomão, ele chamava todo mundo que fazia parte da administração do reino, soldados, todo mundo comia lá. Se eu for falar para você a quantidade de carne, de farinha, de galinha que era colocado, dava para sustentar umas 3 Mirassol na hora do almoço. Isso fora o horário do jantar. Salomão falou, não precisa de muito, não. Uns 2, uns 3, não é 5, tá? 5 mil? Não. 5 milhões? Não. 50 milhões? Não. Então, o que você quer? 5 trilhões, eu só preciso de 5 trilhões. Você faz ideia o que é 5 trilhões? A gente é tão cabeça fechada que a gente não sabe nem quanto que isso mede. O que é 1 milhão? 1 milhão é o preço de uma casa boa, 1 milhão. É um preço de 2 carros SUV bom, carro de 500 mil, tipo 2 Dodge Ram. Custa 500 mil cada uma, 1 milhão. E o que é 999 milhões? 999 vezes 2 Dodge Ram. Quase 4.000 Dodge Ram. Isso é milhões. E quanto que é 1 bilhão? 1000 vezes 1 milhão. E quanto que é 1 trilhão? Mais um zero ainda. Você está entendendo? Eu estou falando de uma coisa fenomenal, mas a gente não. Porque está ganhando lá, está dando para pagar o aluguel, está dando para comer 1 quilinho de carne ali, está dando para trocar o pneu do carro, glória a Deus, até está dando para dizimar. Ou então, não está dando para dizimar. O problema não está no dinheiro, o problema está na sua mentalidade. Quem pensa pequeno sempre vai ser pequeno na vida. Quem pensa grande um dia vai ser grande. Então Jesus disse muito bem, sabe quem vai entrar? Sabe quem vai tomar posse? Sabe quem vai viver isso? Quem? Quem se esforçar para fazer a minha vontade. É difícil? Mas não é impossível. É difícil você ser um crente exemplo, ser um cristão parecido com Cristo? Não é difícil. Exige vontade, exige de você desempenho, exige opinião. Já ouviu falar do Maria vai com as outras? Está cheio de crente Maria vai com as outras. Eu sempre tive uma opinião ímpar. Eu não me deixo levar por qualquer opinião que seja fora do Evangelho. Porque lá na igreja do Padre Chiquito, meu amigo, pode ser até o Marquito, mas eu sou crente.
Ah, mas é porque vai vir um pastor de nome. Eu estou com o melhor pastor, com o melhor nome. Quem? Senhor Jesus. Agora Maria vai com as outras. Aonde tem uma rodinha de fumaça, ele corre lá. Ai, deve ter fogo, deve ter fogo. Irmão, o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo não depende da igreja, não depende do pastor, não depende do louvor. Depende de você abrir o coração para Jesus. Você pode ser batizado num culto desse. Você pode receber uma graça, um favor de Deus num culto desse. Não precisa ser um movimento pentecostal, uma coisa fenomenal. Só precisa que você se esforce para passar pela porta. Prossiga e pregue. Prossiga e pregue. Prossiga e pregue. Fale de Jesus. Convide pessoas. Ai, no meu bairro todo mundo é crente. Mentira. Eu provo para você que é mentira. Não tem um bairro aqui na cidade 100% crente. E tem gente que fala, no meu bairro todo mundo é crente. Não, é você que não é crente. Porque está cheio de gente lá no seu bairro desviado, fracassado, no pecado. Não é crente não. Fala de Jesus, prossiga e fale. Prossiga, mas eles não... Faz a tua parte. Só faz a tua parte. Não fica preocupado se vai dar resultado. Jesus falou, ô Moisés, vai lá, fala para o homem lá assim, tal. Eu não sei falar porque ele é chato, ele é duro, ele não aceita, ele critica, ele não vai me ouvir. Só vai, prossiga e vai. Lá você abre a boca. A hora que você abrir a boca, eu vou usar a tua boca e vou fazer o que tem que ser feito. Sabe o que Deus está falando? Só obedece, irmão. Só obedece. Deixa o resto que vai acontecer. Deixa o resto que Ele vai fazer. Mas se você ficar se argumentando, porque eu não consigo, o tempo vai passar, você vai envelhecer, quando você olhar para trás, você está só cheio de derrota. E está cheio. Quem é que vai viver na bênção de Deus? São poucos que se esforçam para passar pelo buraco estreito, pela porta apertada. É mais fácil pela porta larga, só que lá você vai ter fracasso na sua vida. Sabe que tem gente que só vai converter quando aconteceu um desastre, quando aconteceu uma desgraça naquela família, a pessoa, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu amo Jesus. Vai ter que acontecer o quê? Para você obedecer a Deus? O que tem que acontecer para você colocar em prática a palavra de Deus? Que nós estamos na época da graça, ou seja, nós não precisamos pagar nada. É só a gente falar, eu quero, Senhor. Jesus fala, opa, Jesus, até que enfim, cabecinha fechada, demorou. Vem cá, filho, vamos lá. Você vai aqui, você vai viver essa vida abundante agora. Diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vou parar, que hoje eu estou meio inspirado e perigoso eu atravessar 10 horas. Aleluia. Você sabe que isso que eu fiz aqui, talvez é a forma mais fácil de você entender o recado da palavra. Sim, foi momentâneo, né? Eu fiz o que deu para fazer aqui, mas fica mais claro, com tanta clareza que você fala, nossa, mas é isso que a palavra está falando? É isso. Agora, você quer continuar do seu jeito? Para ali, não tem problema nenhum. Eu decidi, eu quero obedecer, eu quero terminar esse ano com um certo milagre na minha vida que igreja, homem, meu trabalho, minha profissão não pode fazer. Esse ano ainda vai acontecer. Esse ano vai acontecer. Mas o ano acabou. Acabou para você que já desistiu, para mim não. Enquanto faltar 1 minuto para o ano seguinte, o ano não acabou. Quanto tempo Deus precisa? Não tem tempo, Ele pode fazer num piscar de olhos, mas Ele precisa que nós se esforcemos para conquistar o reino. Amém, gente? Curva a cabeça, fecha os olhos, em nome de Jesus. Pessoal da internet, que Deus abençoe. Amanhã nós temos a vigília, nós vamos gravar. Já vou orar com vocês, tá? Amanhã nós temos a vigília. Domingo, o que é isso? Tá. Amanhã nós temos a vigília. Domingo nós temos Santa Ceia, 9h30 da manhã.
Para quem serve é mais cedo, tá? Para quem serve a gente está mais cedo na igreja. E depois às 7 horas da noite também tem a Santa Ceia. Não deixe de vir na Santa Ceia, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Pessoal da internet, Deus abençoe. Fecha os olhos.